Olá, quem participa hoje das sabatinas realizadas pelo Grupo Liberal é Carol Moura, do PMN, candidata à Prefeitura de Nova Odessa. Ela tem 35 anos, é advogada e é empresária do setor educacional. Disputa pela primeira vez a eleição concorrendo à Prefeitura de Nova Odessa. Obrigado pela presença, candidata. Obrigada a vocês pela sua oportunidade de compartilhar com a sociedade as minhas ideias e os meus ideais. Eleita prefeita, qual primeira medida adotará em Nova Odessa? Acho que um choque administrativo, na verdade. A ideia é remodular a prefeitura, colocando mais cargos técnicos, pessoas especialistas, com prazos, datas, processos, checklists e menos cargos públicos. Acho que hoje o grande problema da administração é o excesso de cargos públicos e poucos cargos técnicos. A respeito de saúde, quais são suas propostas para a área? Então, quando eu fui fazer o meu plano de governo para a saúde, eu me deparei com uma coisa muito curiosa, que na verdade não tinha me atinado disso. Que a saúde, hoje, ela está na mão da mulher. Estou falando isso não como candidata, estou falando isso como quem foi tentar entender como é que as coisas funcionam. Mas realmente, quem cuida da vacina do bebê é a mulher, quem cuida da saúde das crianças, dos idosos, inclusive do próprio marido, é a mulher. Ela marca o dermatologista, ela compra a pomada, ela leva a guia quando tem a cirurgia, ela busca. Então, para isso, para poder centralizar a marcação, para pegar os resultados e etc., eu tenho poupa-tempo da saúde. Além do poupa-tempo da saúde, que está no meu plano de governo, tem o leve medicamento, porque hoje nós temos um hospital num lugar e os medicamentos ficam em outro local, o que dificulta para as pessoas pegarem. Então vamos disponibilizar motoboys que vão entregar esses remédios nos domicílios. Outra coisa, médico da família que vai passar nas residências para fazer medicina preventiva e para cuidar dos acamados. Nós temos um número considerável de acamados e precisamos também fazer medicina preventiva de saúde. Então, eu quero fazer a medicina indo para casa. Um modelo bem parecido com o que acontece em Cuba e é uma excelência, e eu gostaria de reproduzir isso para cá. A gente tem também a Casa-Mãe. A Casa-Mãe, ele é voltado para as mães, para as gestantes e para o planejamento familiar, para os métodos contraceptivos, enfim, para a gente poder ter mais planejamento familiar, que isso também faz parte da saúde. A maioria dos municípios da região sofre com problemas na hora de contratar médicos. Como atrair esses profissionais e fidelizá-los aos municípios? Como resolver essa questão em Nova Odessa? Eu acho que hoje, para um médico ser fiel a um hospital e estar simplesmente se dedicando a um município, ele precisa não só salário, ele precisa de infraestrutura. Que médico que quer trabalhar num hospital que não tem esparadrapo para fazer um curativo ou que o ultrassom ou o raio-x não está funcionando? Então, nós precisamos não só pagar e dar uma boa remuneração, mas também nós precisamos dar infraestrutura. Os médicos precisam ter bons enfermeiros, bons auxiliares, instrumentadores, enfim, acho que dessa forma que será feita a fidelização. Seu plano de governo na área da saúde fala em estipular um prazo de 30 dias no máximo para que cirurgias sejam marcadas no município. Como fazer isso funcionar na prática? Isso tem que ser agendado. Na verdade, tem 30 dias para a pessoa conseguir um agendamento. A partir dessa data, a pessoa já tem um alívio sabendo que aquilo irá acontecer. Agora, o problema é você ficar numa fila de espera, numa angústia, esperando o dia em que você vai saber o dia em que isso será realizado. Enfim, as pessoas não podem passar por isso. Quando a gente tem um problema de saúde, e eu, como filha de médico, como uma pessoa que foi criada na sala de espera dos hospitais, esperando o papai terminar a cirurgia, o papai terminar o curativo, eu sei que na hora da saúde, as pessoas realmente elas perdem a estabilidade emocional. Uma família inteira se desestrutura por causa de uma cirurgia que não é conseguida para uma pessoa da família. Então isso tem que ser de fato organizado. A respeito de economia, o Leonardo tem as perguntas. Candidata Carol Moura, o que está previsto em seu plano de governo para atrair mais empresas para a cidade? Eu acho que, primeiro, para as pequenas empresas, eu pretendo fazer um plano de apoio ao empreendedorismo, ou seja, jovens empreendedores terão um suporte dado pela prefeitura somente na área de marketing e contabilidade.
hoje é o grande gargalo dos pequenos empresários. Esses dias mesmo eu estive em Nova Odessa e um lugar com uma fachada mal feita, mal estruturada, um produto mal divulgado, mas simplesmente iguarias tinham lá dentro. Então, marketing e contabilidade. Por quê? Porque se as pessoas não conseguem manter sua vida contábil saudável, elas estão fadadas à falência, ao fracasso financeiro. Então, isso será feito para os pequenos empresários. Para os grandes empresários, algumas políticas de incentivo que estejam relacionadas diretamente a emprego. Não só impostos. Não só impostos. Com relação ao comércio, o que a senhora pretende fazer para expandir o comércio em Nova Odessa? Na verdade, dentro da iniciativa privada, eu já dei início, inclusive já tramita na prefeitura, um shopping para a cidade. Hoje, esse projeto tem 120 lojas satélites, 4 semi-âncoras, 5 salas de cinema, uma 3D em cima de 2 torres. Uma com 120 salas de quartos de hotel, com a bandeira Holiday Inn Express, e uma outra torre com salas comerciais. Eu acho que um shopping ele se faz necessário porque a dinâmica das cidades mudaram. Hoje as pessoas trabalham até tarde. Então você quer mandar consertar o seu óculos, você não consegue porque as óticas fecharam às 6 horas da tarde no centro e você tem que ir ao shopping para você poder fazer isso fora do horário comercial. E realmente, Nova Odessa, a região, merece mais. A relação aí com os governos estadual e federal, né, é fundamental para atrair, inclusive, aí, mais recursos ao município. De que forma a senhora pretende estreitar essa relação com essas esferas? Sinceramente, tem muito dinheiro disponível no governo estadual, tem muito dinheiro disponível no governo federal. Só que, para conseguir angariar esses recursos, nós precisamos de uma prateleira de projetos. Vamos pegar quais são as leis, quais são as brechas, quais são as formas de conseguir dinheiro e fazer uma prateleira de projetos. Porque eu acho hoje inconcebível o município devolver dinheiro do governo federal e estadual porque não conseguiu gastar com cinema, porque não conseguiu gastar com cultura, porque não conseguiu gastar de alguma forma. Então, eu quero um departamento só de projetos para poder conseguir essas verbas estaduais e federais. E não tenha dúvida que eu vou pegar todas essas pastinhas e vou para Brasília, bater lá e pegar dinheiro para Nova Odessa. O Walter Duarte tem agora questões sobre infraestrutura. Candidato, a população reclama muito da pavimentação em Nova Odessa, deficiência, falta de carregamento. Como a senhora pretende resolver esse problema no seu governo? Hoje, em Nova Odessa, 1/3 da população anda de ônibus, 1/3 da população anda de carro e o outro 1/3 anda a pé ou de bicicleta. Então, eu queria dividir essa sua pergunta em 3 partes. Pavimentação, nós precisamos melhorar a qualidade do asfalto, não tenha dúvida. E não é só o asfalto, são as vias de acesso. Hoje nós vivemos numa conurbação e é impossível você falar que Nova Odessa é independente. Nova Odessa precisa de Americana, precisa se reportar a Sumaré. Muita gente de Nova Odessa vem semanalmente, mensalmente, diariamente às vezes para Americana. Só que as vias de acesso são estúpidas. Desculpe o palavreado. Mas para quem já vive essa conurbação há tantos anos, nós temos 3 vias de acesso para a Americana hoje. Uma delas é pela Ampélio Gazeta, que você está indo, de repente a avenida acaba. Você vira à direita numa rua que não é rua. Cai num balão que tem uma rotatória, para passar por um pedágio desativado que agora foi retirado por causa das eleições. Passa embaixo de um pontilhão estreito, mas saindo do pontilhão vira à direita, mas pensa rápido e vira à esquerda, porque senão a SP te come. Para você voltar para a SP, você tem que fazer um contorno horroroso e jogar à direita na Dom Pedro, porque senão você volta embaixo. Enfim, estúpida. A entrada é horrível. A outra via de acesso é pela Avenida Silos, que é uma via super usada, principalmente por estudantes que estão indo ali na faculdade, nas faculdades salesianas, onde simplesmente você tem que jogar o seu carro ou a sua moto num barranco de terra. Nós estamos no século XXI. Nós estamos na região mais rica, do estado mais rico, de um país em pleno desenvolvimento, e um dos 3 trechos que você tem passa por um trecho de terra. Acho simplesmente inconcebível. Então, assim, parte número 1, transporte de carro, que é esse, tá? Número 2, ônibus. Ônibus em Nova Odessa, tente pegar um e você vai se sentir revoltado. Por quê? Não tem nenhum
poste pintado de azul com uma plaquinha para dizer que o ponto de ônibus é ali. Primeiro, você tem que adivinhar onde é o ponto de ônibus, não tem uma referência. Não tem um banco para você botar uma sacola, não tem uma marquise para você se proteger da chuva. É horrível. Não só a estrutura de pontos de ônibus, como também não tem ônibus. Precisamos abrir para a concorrência. Nós temos hoje uma única empresa que fornece, um monopólio que tem feito o que quer, cobrando a tarifa o que quer, nos horários horrorosos, com pouquíssimos pontos. Então, temos que mudar a parte de ônibus. A mobilidade a pé e de bicicleta também é um grande problema. Nós temos trechos, inclusive, das avenidas principais da cidade que não tem calçada. É muito comum você ver cadeirantes e mulheres de carrinho, de criança, andando na rua. Simplesmente por falta de opção. Não tem calçada. Na parte de transporte de bicicleta, eu pretendo fazer um projeto de mobilidade onde as pessoas podem pegar uma bicicleta num ponto da cidade e devolver em outro canto da cidade. E faria um empréstimo dessas bicicletas que seriam municipais, como se empresta um livro numa biblioteca. Então, se você quer sair do Alvorada e ir para o centro, porque à noite seu marido vai passar lá, vai te pegar, tem uma amiga que vai dar uma carona, você pega num ponto da cidade e você entrega no outro. Isso é saudável, é ecologicamente correto e é simplesmente um projeto de mobilidade urbana extremamente barato. Abastecimento de água. Algumas regiões de chácaras em Nova Odessa ainda não contam com água encanada. Dá para resolver isso em quanto tempo? De que forma? Na verdade, o pós-Anhanguera, que é a parte de Nova Odessa, que tem vários problemas de água, de esgoto, lá ainda está se usando fossa, nós temos problemas de água, realmente o pessoal está usando poço, e temos até problemas de acesso. No pós-Anhanguera, a pessoa não consegue chegar no centro de Nova Odessa sem passar por Americana, né? As vias de acesso foram mal feitas ali. Eu acho que é um dos maiores desafios do próximo governo, levar água, esgoto, infraestrutura, iluminação e pavimentação asfáltica para lá. São Jorge, Vila Zenha, Jardim Favela, são obrigados a conviver quase todos os anos com enchente. Sim. Seu plano de governo tem alguma proposta para resolver isso de forma definitiva? Sim, e tem que ser resolvido de forma definitiva. Não adianta mais medidas paliativas que custam uma fortuna para os cofres públicos e resolvem somente até a próxima chuva. Nós precisamos simplesmente de um projeto de engenharia que seja definitivo e que resolva esse problema sem ser de uma forma paliativa. Candidata, além de ter bons projetos para conseguir liberação de verbas dos governos estadual e federal, existem também questões partidárias. Por fazer parte de um partido pequeno, a senhora acredita que isso possa, de alguma maneira, dificultar o envio de verbas aqui para Nova Odessa? Não, muito pelo contrário. Eu acho que isso vai facilitar. Por quê? Porque hoje eu sou uma pessoa que trafego bem em todos os partidos. É diferentemente de você ter um candidato que tem uma imagem diretamente vinculada a um deputado estadual e a um deputado federal, que são seus padrinhos declarados, onde, na verdade, você acaba percebendo que os outros deputados não têm interesse de entrar lá, sendo que o território está marcado. No meu governo, não tem território de um só. Não tem um deputado, não tem dois. Terão todos. Todos serão bem-vindos. Além disso, dentro da minha coligação, eu tenho o PP, que tem a Aline Corrêa, que eu ainda a chamo de musa do PAC, que é uma grande aliada. E eu tenho certeza que na minha vitória, deputados como Mentor, Chico Sardelli, Macris, enfim, que hoje apoiam outros candidatos, certamente farão parte do meu plano de governo. Acho que dentre todos os candidatos, eu trafego melhor dentre os deputados federais e estaduais. A habitação, Nova Odessa conseguiu, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, a construção de apenas 144 casas para famílias de baixa renda. Qual o seu programa para ampliar o acesso à moradia no município? No meu plano de governo, eu tenho um planejamento de déficit habitacional zero. O que acontece é, hoje, em Nova Odessa, você não tem aquele projeto Minha Casa Minha Vida, 4 andares sem elevador. O prefeito atual simplesmente
não abriu a possibilidade desse tipo de construção. E esse tipo de construção civil, hoje, feito inclusive por formas, barateia bastante, facilita e agiliza os processos de construção. Então, eu quero dar entrada para isso e trazer outras construtoras para a cidade. Hoje, nós temos, fazendo os condomínios verticais, uma única construtora. Eu sou contra o monopólio. Acho que a concorrência é saudável. Por quê? Porque hoje nós temos uma pessoa fazendo um apartamento de 100 metros por 150 mil. Se você tem um concorrente, ele vai fazer de 100 metros por 120. Daqui a pouco estão fazendo de 100 por 110. E daqui a pouco é por 100 com 2 vagas na garagem e piscina. Enfim, acho que a concorrência é saudável. Pretendo abrir para novas construtoras. Outra coisa, Nova Odessa está fechada pelos próximos 20 anos, uma lei do nosso atual prefeito, para condomínios e para loteamentos, perdão. E eu também sou contra. Acho que tem que se abrir novos loteamentos. Novos loteamentos, trazendo para as pessoas a esperança aí de comprar seu primeiro terreno, devagarzinho construindo sua casa. Enfim, acho que precisamos de condomínios verticais, horizontais e novos loteamentos para diminuir o déficit habitacional. Essas seriam as ações para zerar o déficit habitacional no município. Sim, Inclusive das famílias que já estão inscritas em programas locais. exato. Ainda na área de moradia, Nova Odessa tem regras polêmicas para aprovação de desdobro de lotes. Famílias que já desdobraram, já construíram, não conseguem a aprovação na prefeitura. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que vai ser feito no seu governo com relação a esse tipo de caso? Esse caso, se o terreno já foi desdobrado, isso já foi feito, nada mais justo do que documentar isso. Não é justo você colocar as pessoas numa situação onde eles ficam muitas vezes com seu único bem de família sem documentação. Então, o que já foi feito tem que ser documentado. Se foi cometido um erro lá atrás e feito um desdobro que não era permitido, mas ele foi feito, eu acho que essas pessoas têm direito à documentação. A documentação da sua propriedade, acho que é um direito. Novos desdobros, proibir, liberar? Novos desdobros, eu acho que a gente vai ter que examinar qual é a nossa capacidade de abastecer esses bairros em termos de coleta de lixo, de água, de esgoto. Não posso simplesmente autorizar desdobro de terreno em todos os cantos da cidade sem antes calcular o gasto e a infraestrutura necessária para abastecer esse aumento desse número de famílias e de habitantes que trará em determinados bairros. O senhor falou em coleta de lixo, varrição de ruas, esses serviços precisam ser ampliados em Nova Odessa? Como é que está a qualidade desse serviço hoje? O que o senhor pretende fazer para avançar? Olha, tem muitos bairros em Nova Odessa que não tem varrição de rua há muito tempo. Não é que tem esporadicamente, simplesmente não tem. E tem que ter. A cidade tem que estar limpa. Isso traz qualidade de vida. Então, coleta de lixo tem que ser feita e seletiva. Não adianta nós queremos colocar educação do meio ambiente, fazer com que as crianças separem as latinhas do plástico e do papel, sendo que depois os 3 sacos são juntados e colocados numa única coleta de lixo, tudo misturado. Enfim, nós precisamos de uma coleta de lixo seletiva. Precisamos melhorar e fazer com que os ecopontos tenham de fato a sua função. Precisamos de mais ecopontos na cidade. Transporte. Tem uma pergunta aqui, candidato, da comerciante Zélia Barbosa dos Santos Coutinho, de 38 anos. Ela comenta sobre o que a senhora falou agora há pouco sobre a falta de ônibus na região central da cidade. O que eles vão fazer pro ônibus lá no Lopes Iglesias? Não tem ônibus. O ônibus passa cada 1 hora quando passa, quando tá quebrado. Aí precisava de uma solução, né? Em relação ao transporte. Nova Odessa não tem, a turma vai tudo Americana, o comércio Nova Odessa tá parado, a turma pega ônibus, vai pra Americana comprar, mas não vem aqui no comércio Nova Odessa porque não tem ônibus. Nova Odessa é o menor município da região do Polo Têxtil, mas possui a tarifa de transporte coletivo mais cara, R$4, que são divididos entre o usuário, que paga R$2,30, e a prefeitura, que subsidia R$1,70. Se eleita, a senhora pretende rever esse contrato? Pretendo rever esse contrato de verdade e, além de rever esse contrato, pretendo ter mais de uma empresa fornecendo transporte para a cidade. Ela falou do Lopes Iglesias, e realmente o Lopes Iglesias, o Green Village e toda aquela região tem sido muito afetada, porque de fato não tem ônibus.
Eu tive numa empresa em Nova Odessa e estava conversando com o proprietário da empresa. Falei, então, eu gostaria de falar com seus funcionários, falar sobre o meu plano de governo, etc. Ele falou, mas, Carol, eu não tenho funcionários de Nova Odessa. Eu falei, como? Uma empresa de Nova Odessa não tem funcionários de Nova Odessa? Ele falou, sabe o que acontece? Não tem transporte. O pessoal chega atrasado, porque o ônibus não passa, porque não tem horário por causa disso. Então, eu prefiro contratar gente de Americana e Santa Bárbara. Então, veja só a que ponto chegamos. Os nossos moradores de Nova Odessa estão perdendo uma oportunidade de emprego por falta de transporte. E não só perdendo a oportunidade de emprego, realmente, o que essa moradora declarou é verdade. É mais fácil pegar um ônibus na rodoviária direto para Americana e você vai parar no centro e vai ter acesso às compras, do que você pegar num ponto de ônibus em Nova Odessa, onde tem um ônibus marcado para passar as 2 e ele chega às 3h15. E realmente não tem como. Então, às vezes, é mais fácil vir para Americana e descer no terminal central do que você pegar um ônibus interno em Nova Odessa. Também sobre isso, essas pessoas que fazem essas linhas intermunicipais, que são gerenciadas pela MTU, que levam os passageiros, principalmente nesse itinerário que a senhora comentou de Sumaré e Americana, sofrem também reclamações constantes com relação à superlotação, descumprimento de horários. O que a prefeitura pode fazer com relação a isso na sua análise? Transporte intermunicipal. Isso. O transporte intermunicipal, a gente não tem muito problema de superlotação, tirando alguns horários de pico. Tem realmente um horário de rush onde a gente precisa ampliar as linhas. Mas o transporte intermunicipal precisa melhorar. E como eu disse, realmente, pretendo abrir a concorrência para mais de uma empresa para ver se a gente consegue resolver isso. Precisamos de mais ônibus, mais horários e mais pontos. No seu plano de governo, a senhora fala na realização de estudos para a implantação de um metrô de superfície. Que regiões da cidade esse meio de transporte ligaria e qual o custo desse projeto? Na verdade, o metrô de superfície ele seria um trem que aproveitaria as próprias linhas que nós temos hoje. Hoje nós temos um trilho de trem, ou melhor, nós temos todo um sistema que atravessa Nova Odessa, passando por dentro de Sumaré e chegando a Campinas. Temos muitas pessoas que trabalham em Campinas, que trabalham lá e que têm sido prejudicadas com os trânsitos da Anhanguera e da Dom Pedro. Então, a ideia, na verdade, é colocar um vagão de transporte, que é chamado hoje de metrô de superfície, nesse trilho e não usá-lo somente para carga. Seria muito mais confortável se as pessoas pudessem ir de trem até Campinas. Tem gente que vai todos os dias. E realmente, em horários de pico, você vê a dificuldade de estar andando nas estradas, na Anhanguera e na Dom Pedro, e a quantidade de acidentes também. Então, na verdade, é usar o que já existe de infraestrutura disponível, mas colocar um trem de passageiros, não só de carga. A respeito de cultura agora. Opa! Candidata, Nova Odessa não tem um teatro municipal. Não. Qualquer apresentação cultural geralmente é feita no Paço Municipal. Quais são as ações previstas no seu plano para essa área? Nós precisamos de um espaço. Mas, na verdade, nós não precisamos só de um espaço. Nós precisamos de 2, 3 espaços para que haja uma movimentação cultural. Nova Odessa não tem feito bom uso nem das verbas e nem das possibilidades de acesso à cultura. A criação de um teatro seria perfeita. Se a gente conseguisse fazer um teatro com umas 500 pessoas, seria maravilhoso. Mas isso não tem a prioridade, a construção. Por quê? Porque a minha prioridade é da manutenção do que nós temos. Nós temos vários espaços da cidade que poderiam estar sendo mais bem utilizados do que... Eu preciso, na verdade, melhorar o que nós temos para depois começar a construir novas coisas. Sobre a área esportiva, levar mais espaços esportivos para os bairros de Nova Odessa faz parte do seu plano de governo também? Sim, e como eu te disse, não construir novos espaços. Nós temos que melhorar os que nós já temos. Nós temos vários ginásios, várias quadras, campinhos de areia e etc. Mas que simplesmente hoje não estão funcionando. Um tem mato, o outro não tem sombra, um não tem equipamento, o outro não tem banheiro, o outro não tem... Enfim, precisa melhorar o que tem. Então nós temos assim hoje vários ginásios lá, mas não temos um centro cívico. Vamos pegar um desses espaços, vamos equipar,
Vamos treinar as pessoas. Nós temos uma oportunidade de tentar formar um atleta olímpico. Nós poderíamos mandar pessoas para essas Olimpíadas, nós poderíamos trazer uma medalha, um orgulho para a nossa cidade. Só que hoje os atletas de Nova Odessa estão sendo treinados no Centro Cívico de Americana, porque não tem uma barra para um atleta fazer ginástica olímpica. Mas nós temos um monte de ginásios. Nós não temos equipamentos, nem material humano. Acho que é o grande problema da parte de esporte. A parte de cultura, precisamos ter uma agenda cultural bem elaborada e bem informada para a cidade. A cidade, muitas vezes, a prefeitura faz algumas coisas que são bem bacanas. Essa semana mesmo teve uma apresentação da banda da cidade, uma banda linda. Mas a divulgação é tão mal feita que o evento estava vazio. Educação. Entre as suas propostas, a senhora cita a necessidade de construção de mais escolas e creches. Quantas e em quais bairros de Nova Odessa elas são mais urgentes? Na educação, eu cito a construção de novas escolas e novas creches. Mas, como eu disse, primeiro eu quero melhorar as que já tenho. Hoje, as creches de Nova Odessa estão entregando muitas das crianças às 3 horas da tarde. Faltam vagas nas creches. E as pessoas têm que ir lá provar que têm um emprego, que não conseguem ficar com seus filhos para conseguirem uma vaga na creche. Eu discordo dessa forma que tem sido aplicada essas vagas. Porque a vaga na creche não é um direito da mãe, é um direito da criança. As crianças têm que ir para a creche. O desenvolvimento físico, motor, cognitivo de uma criança estimulada por profissionais é totalmente diferente de uma criança que fica em casa, normalmente até com hábitos sedentários. Então, precisamos ampliar as creches, precisamos melhorar as vagas e principalmente os horários. Por quê? É humanamente impossível uma mulher que trabalha, um homem que trabalha, pegar o seu filho 3 horas da tarde. Então, tem que aumentar a carga horária e tem que ser período integral. Temos que entregar as crianças às 6 horas da tarde, que é o horário de encerramento de expediente. Escolas em tempo integral em quais bairros? Se possível, em todos. Eu vou começar fazendo o que é possível e, se der, eu quero fazer todos. Segurança. Eu acho que a escola em período integral, primeiro, tirar os adolescentes da rua. Eu prefiro que eles estejam dentro das escolas, desenvolvendo outras atividades, mesmo que extracurriculares, mesmo que seja relacionado a esporte, ao lazer, ou à intelectualização, à música, do que estejam nas ruas, onde os pais perdem o controle sobre as crianças, entendeu? Sobre os adolescentes. Então, as escolas em período integral. Dentro das escolas também, quero fazer uma reprogramação da merenda escolar. Quero substituir a merenda escolar por uma programação alimentar. O que acontece é, hoje as crianças estão recebendo às 10 horas da manhã um prato de macarrão ou às 3 horas da tarde. Isso não é alimentação. A criança tem que ter, no horário da manhã, no lanche da manhã, alguma coisa parecida com um café da manhã, um copo de leite, um pedaço de bolo. À tarde ela tem que comer um suco de fruta e uma bolacha. Mas não tem que se entupir de macarrão à tarde. Porque os pais acabam ficando perdidos. Essas crianças comeram uma refeição às 10 horas da manhã, ao meio-dia, ninguém mais quer almoçar. E as mães vão servir e não conseguem servir essas crianças. Então, na hora do almoço, almoço, na hora do lanche, lanche. Merenda tem que ser feita uma programação alimentar. Tem que ser substituída por uma programação alimentar mais saudável. Segurança. A população de Nova Odessa reclama do aumento dos índices na criminalidade. Mesmo com a segurança sendo um dever, claro, do governo do Estado, o que a senhora pretende fazer no seu plano de governo, a participação do município especificamente nesta área? O município precisa aumentar seu staff pelo menos em 50%, para poder atender a demanda que nós temos hoje. Temos uma demanda reprimida muito grande, temos um problema também que está relacionado a equipamento. Enfim, não adianta você ter policial e não ter viatura, né? Só que não é só viatura. Por exemplo, Nova Odessa é uma cidade pequena, uma cidade que tem vários bairros que são planos, e a gente não tem um policial de bicicleta. Poderíamos ter.
policiais desarmados, a cavalo, de bicicleta, por que não? Então precisamos encontrar alternativas inteligentes para colocar esses policiais na rua. Não adianta a gente ter todo mundo colocado dentro do QG deles, sem condições de transporte. Mas eu não acho que viatura é a única forma. Eu acredito em alternativas que são mais baratas e mais ecológicas. Com relação ao SEGAN, né, o Serviço da Guarda Municipal de Nova Odessa, é alvo sempre de muitas críticas e falta de funcionários e também de viaturas, como a senhora citou. A senhora pretende ampliar os investimentos nesse setor? Em quanto tempo será possível constatar e ver realmente essa mudança? Eu acho que a gente tem que aplicar uma pesquisa. Nós precisamos de gráficos e índices. Não tem como hoje uma prefeitura fazer nenhum investimento, e não te digo nem só em segurança ou qualquer outro investimento, sem dar uma estudada em estatística. Eu gosto das estatísticas e eu acho que isso faz com que a gente faça investimentos mais precisos. Então, levantar essas estatísticas, encontrar alternativas de fato de transporte, mas que sejam baratos, viáveis. Precisamos de mais viaturas? Vamos arrumar mais viaturas, mas não vamos poder deixar ninguém parado. Vamos arrumar bicicleta, vamos arrumar moto, vamos arrumar cavalo, vamos ver como nós vamos fazer. Mas tem que ter um transporte para cada um. A obrigação do Estado de fornecer segurança, praticamente todas as cidades da região sofrem com falta de efetivo da Polícia Militar e principalmente da Polícia Civil. A senhora pretende pressionar o governo para que resolva esse problema, pressionar ainda mais, além do que já tem sido pressionado? Eu não quero só pressionar, eu quero ir lá espremer eles. Enfim, eu quero realmente trazer estatísticas, números e índices que comprovem a necessidade e, com base nisso, fazer uma exigência até o ponto de entrar, se for o caso, com medida judicial exigindo o cumprimento disso. Administração. Candidato, em julho o Ministério Público ingressou com uma ação na Justiça pedindo a extinção de mais de 30 cargos de confiança na Prefeitura de Nova Odessa. Se eleita, a senhora pretende brigar para mantê-los ou acatar o pedido do MP para extingui-los? Acatar o pedido da MP para extingui-los. Esses cargos, a senhora conhece, eles não são úteis para a Prefeitura? Alguns deles são, mas eu acho que existe um excesso. Existe uma gordura desnecessária, que isso acaba onerando a folha de pagamento de uma forma enorme, e eu acho que a gente tem que trabalhar com um número menor de funcionários e mais qualificados. Prefiro um funcionário qualificado do que 10 desqualificados. Se é uma medida da MP, eu vou acatar as medidas da MP. E para o servidor de carreira, qual que é a sua proposta? Melhorar os planos de carreira, fazer com que ele tenha uma ascensão, que ele se sinta estimulado a continuar trabalhando, a dando o seu melhor e não acomodado como alguns estão. Alguns concursados acabam com o tempo ficando muito acomodados. Então, pretendo implantar uma política de premiação, de promoção, de valorização, para tirar um pouco dos funcionários públicos concursados de uma... Como que é isso? Estado da acomodação, na verdade. Enfim, estão muito acomodados. Então, se eles forem estimulados com plano de carreira, com valorização, com premiação, eles provavelmente estarão em busca de cumprir suas metas, seus objetivos, de superar as expectativas para poder conseguir um estímulo melhor. Eu quero mais desempenho. Eles fizeram protestos formais, chegaram até a entrar em greve por conta de, só para citar duas, as auxiliares de desenvolvimento infantil, que são as funcionárias das creches, e os guardas municipais, reclamando de falta de estrutura de trabalho e salário defasado. Só pretende sentar com elas, discutir isso, e até onde a prefeitura pode ceder para esses funcionários. A prefeitura tem que ceder até o grau de satisfação das pessoas. Não adianta se você trabalhar com funcionários insatisfeitos. Então, o que precisa? Vamos sentar, vamos negociar com qualquer reivindicação, como se nós estivéssemos fazendo um acordo sindical. Enfim, o que vocês precisam? É infraestrutura? Podemos fazer isso.
É salário? Podemos dar um aumento, mas pretendo negociar até encontrar um estado de satisfação. As administrações públicas têm buscado estreitar sua relação com a população por meio das redes sociais. Sim. A senhora pretende adotar isso? Pretendo um site onde você tem um Fale com a Prefeita, onde lá eu quero publicar todas as minhas contas e etc., onde você pode fazer uma reclamação, que já vai ser gerado um protocolo, que vai ser acompanhado aonde está essa reclamação e quem está respondendo por isso. E nesse Fale com a Prefeita vai ter um atendimento pessoal também, mas o atendimento pessoal são para as questões coletivas. Não vou atender as pessoas que querem simplesmente tinta para pintar suas casas. Vou atender as pessoas que querem que pintem as suas calçadas, que resolvam o problema de iluminação, problemas coletivos. Mas quero sim ter um contato próximo com a população. A população é quem está me colocando lá. E eu beijo a minha mão da minha população. Porque é esse povo que merece toda a minha atenção. A Câmara aprovou há pouco menos de um mês a revogação da CIP, da Contribuição de Iluminação Pública. A senhora acha que é possível manter esse serviço mesmo sem a cobrança desse imposto? Tem que ser mantida. Todos os municípios fazem isso. Todo mundo tem iluminação pública e nem por isso a população paga por isso. Essa taxa foi criada lá atrás e inclusive foi votada por um dos nossos candidatos hoje. Enfim, mas sempre achei uma medida, um imposto errado, quase inconstitucional, para ser sincero. Então, acho que o serviço tem que continuar, inclusive o serviço tem que melhorar. Hoje nós temos lâmpadas incandescentes na cidade toda, nós não temos lâmpadas frias, nem nas avenidas da cidade. Sendo que as lâmpadas incandescentes, elas trazem uma conta muito maior, elas são bem menos ecológicas, elas têm uma durabilidade menor e elas iluminam menos. Então nós precisamos substituir isso por lâmpadas claras. Essa é a recomendação. Nós já estamos fazendo isso dentro da iniciativa privada, dentro das casas das pessoas, as pessoas estão adquirindo as lâmpadas claras, e nós precisamos fazer isso na cidade também. Em relação ao meio ambiente, a construção de parques e outras áreas de lazer, está previsto no seu plano de governo? Eu crio um parque de esculturas, que é uma coisa mais relacionada ao movimento cultural, que seria um museu de escultura aberto, e reformulo os parques que nós já temos. Nós já temos parques, nós já temos praças, mas essas praças estão mal iluminadas, elas não têm não têm um projeto de jardinagem, elas não têm alguns planejamentos. Então, na verdade, é melhorar o que nós já temos. Por exemplo, no centro de Nova Odessa, nós temos uma antiga estação, que já foi alvo de muita conversa na cidade. No momento que estava abandonada, começou a ser habitada por moradores de rua, enfim. Agora eles estão colocando a polícia lá. Mas está numa praça que tem um palco, que tem movimento cultural, que tem apresentação de bandas e etc. Eu quero melhorar essa praça, colocar uma iluminação coerente dentro dela e, de repente, ali, fazer um mercadão. A cidade não tem um lugar que você vai comer um pastel e que tem uma água encanada, que tem um banheiro para usar. Enfim, nós precisamos dar mais estrutura para as áreas públicas que já existem. Por exemplo, nós temos uma pista de skate em Nova Odessa. Essa pista de skate é super frequentada. Só que não tem nenhum banco, nenhuma lata de lixo, nenhuma sombra. Enfim, não adianta construir mais 5 pistas de skate. É melhor fazer uma boa, ampliar essa, para que amanhã ela receba um encontro regional, que seja montado um campeonato e que tenha estrutura, do que continuar fazendo um monte de porcaria, desculpa falar. Em relação à Câmara, Leonardo. Atualmente as relações entre os poderes executivo e legislativo têm sido marcadas pela troca de favores aí para a conquista de apoio político. Queria saber como a senhora pretende se relacionar com a Câmara Municipal. Eu acho que pelo fato de não ter exercido ainda nenhuma função pública em Nova Odessa, não tenho inimigos políticos. E, de fato, me relaciono muito bem com os candidatos do lado do Bill e muito bem com os candidatos do lado do Dimas.
Não tenho dúvida de que, dos 3 candidatos ao executivo hoje, quem melhor se relacionaria com a Câmara sou eu, porque eu não tenho inimigos, diferentemente dos meus concorrentes. Que o PSDB tem os seus inimigos que estarão lá na Câmara, que com certeza está tentando fazer maioria, e essa situação também sempre vai ter oposição. Eu sou a terceira via de fato. Eu não sou situação, eu não sou oposição. Eu sou a renovação. Dá para conseguir apoio político sem oferecer cargos? Dá para conseguir apoio político sem conseguir cargos. Dá para conseguir apoio político oferecendo profissionalismo, execução, serviço à população e não cargos. Bom, essa é a sua primeira eleição, a primeira vez que você disputa um cargo público. O que te motivou a participar e disputar justo a prefeitura nessa primeira eleição? Na verdade, a história começa assim. Eu, como dona de casa, empresária, empreendedora, moradora de Nova Odessa há muitos anos, comecei a me queixar. Comecei a me queixar da iluminação, da estação e das coisas. E além de me queixar, comecei a ficar com dor de cotovelo das cidades vizinhas. É essa exatamente. Comecei a achar que a Americana estava mais bonita, Jaguariúna, Paulínia, enfim. E falei, nossa, gente, Nova Odessa precisa mudar, Nova Odessa precisa mudar. E no meio das minhas reclamações, uma pessoa me disse, mas você vai só reclamar ou você vai fazer alguma coisa para mudar? Aquilo me calou. Eu pensei e falei, olha, eu acho que eu vou entrar na política. Conversei com meu marido, falei, acho que eu quero entrar na política. Ele falou, não faça isso, nós só temos amigos. Para que você vai querer entrar na política? Mas eu comecei a perceber que as cadeiras estão lá, tanto do executivo quanto do legislativo. E se os bons não sentarem lá, essas cadeiras ficarão desocupadas para que os maus sentem. Então resolvi fazer política. E rapidamente fundei o PR Mulher em Nova Odessa. Dentro do Partido da República, trouxe algumas mulheres. Por quê? Porque dentro da nossa Câmara, hoje, só com homens, você acompanhando pelo jornal, você vê que eles estão xingando a mãe, a filha, um do outro, enfim. Isso não é profissionalismo, isso não é postura. As pessoas estão lá para trabalhar, para executar, e não para brigar. E acho que essa polarização de situação e oposição, um trava o outro e eles mais brigam do que trabalham. Enfim, fundei o PR Mulher, logo depois tive a oportunidade de trazer o PMN para a cidade, um partido que não existia na cidade. Fundei o PMN, fiquei muito contente, e aí podendo nesse momento estar com homens, jovens, terceira idade, e o partido de fato cresceu. Depois, num segundo momento, fui convidada para ser vice, isso foi noticiado pelo jornal de vocês, pelos jornais da região. Fiquei muito lisonjeada com o convite e acho que esse convite veio realmente da minha capacidade executiva e do meu currículo na área privada. Mas eu não quis sair como vice porque eu senti que eu não poderia fazer nada, que os mesmos acordos políticos iriam continuar, com os mesmos favorecimentos, com os benefícios pessoais voltados para um e para outro, e eu falei, não, eu não vou dar minha cara a tapa, eu não vou sujar meu nome para sair vice, sendo que eu acho que não vai ser feito o que eu acredito que é correto. E daí, num terceiro momento, tive esse convite para pleitear o cargo máximo do executivo, pensei, refleti e vi que realmente tenho condições, até mesmo comparando com os meus concorrentes, tenho condições de aceitar esse grande desafio. E aceitei esse grande desafio, estou muito feliz, estou otimista, estou contente com o processo eleitoral, de fato é a minha primeira vez, para mim então o processo tem sido muito rico em todos os aspectos, a rua é maravilhosa, a rua é muito rica, eu saio, eu aprendo muito com as pessoas, eu escuto, eu ando, eu caminho, tenho aprendido muito, estou muito contente com esse processo e acho que da política, se tivesse só menos políticos seria melhor. Tirando os políticos, a política é linda. Mas acho que agora é a hora da transformação. Eu sou uma pessoa muito otimista.
Acho que o ser humano já melhorou muito. Acho que as relações marido-mulher melhoraram, pais e filhos melhoraram, empregado e empregador. Nós estamos há 100 anos da escravidão. Então, imagina o quanto o homem já evoluiu. Mas precisa evoluir ainda no aspecto político. A política é mal vista, sim, no Brasil. E a corrupção não é uma invenção brasileira. Só que a impunidade é uma invenção brasileira. Acho que é a hora das pessoas votarem mais consciente e não esperando favorecimento pessoal ou uma forma simples e fácil de ter um acesso à prefeitura, seja ela legislativo ou executivo da cidade. Acho que as pessoas têm que ter um voto mais consciente. Diga, desculpa. Pois não. Bom, a senhora disse que não é de oposição nem situação. A senhora é capaz de apontar o principal acerto do atual governo que a senhora pretende repetir e o principal erro que a senhora pretende eliminar? Olha, eu acho que o principal acerto, e eu, sinceramente, como moradora, senti na pele muita coisa que foi feita. Quando eu mudei para Nova Odessa, há muitos anos atrás, assim como as chácaras do Pós-Anhanguera, eu morava num lugar sem asfalto, sem água, sem esgoto. Vivíamos com fossa e pulso. Muita coisa já foi feita. Hoje, nessa casa, que hoje é só dos meus pais, já tem esgoto, tem água, tem asfalto. Muita coisa já foi feita. Só que parece que de uns anos para cá, a cidade deixou de crescer, deixou de evoluir. Então a cidade precisa andar, ela precisa caminhar à frente sem olhar para os lados. Acho que o grande erro foi essa briga de oposição e situação. Acho que um prefeito tem que ser uma pessoa visionária, uma pessoa empreendedora, que olha para frente sem olhar para os lados. Principal erro. Cargos políticos. Uma prefeitura cheia de pessoas com cargos políticos. Isso me incomoda demais. Poucos técnicos, poucos prazos, poucas metas, pouco objetivo. Carol Moura, eleita prefeita de Nova Odessa, depois que sair, gostaria de ser lembrada como a candidata a prefeita que fez o quê na cidade? Que fez seu grande legado. Que fez alguma coisa que sua família se orgulhe. Eu quero simplesmente entrar e marcar a história de Nova Odessa como uma pessoa que veio e trouxe carinho, e trouxe beleza, e trouxe um novo olhar para Nova Odessa. Além de cultura, além da educação e tudo isso, eu quero ser vista como uma pessoa que trouxe beleza, carinho e atenção ao indivíduo, que conseguiu reestabelecer a novodescense um orgulho de ser novodescense. Candidata à atual administração destaca entre seus maiores feitos a vinda de mais de 100 empresas e milhares de novos empregos criados aí nos últimos anos. Qual que é a opinião da senhora sobre a atração de empresas pequenas, médias e grandes? É possível melhorar ou esse também é um ponto positivo a se destacar da atual administração? Sem dúvida, isso é um ponto positivo da administração. Acho que é um ponto positivo, só que eu acho que o foco não pode ser só isso. Nós não podemos pensar somente nas indústrias, precisamos pensar nos moradores. Mas acho que foi feito, de fato, um excelente trabalho nesse aspecto. Acho que o desenvolvimento industrial da cidade foi muito bom. Faço as minhas ressalvas ao desenvolvimento comercial. O desenvolvimento industrial é uma coisa, o comercial é outra. O desenvolvimento industrial realmente foi muito além das expectativas. Candidata, Nova Odessa é hoje uma rota de fuga de pedágio. Sim. Na rodovia Anhanguera, existe uma lei municipal para proibir o uso dessa rota por caminhões, mas essa fiscalização não é intensa. É possível aumentar essa fiscalização? É necessário? Ou é preciso encontrar outro caminho para evitar que essa rota de pedágio continue prejudicando a estrutura da cidade? Temos que aumentar a fiscalização. E, sinceramente, essa fiscalização tem que ser eletrônica. É um custo-benefício muito melhor. Nós não podemos hoje disponibilizar de material humano pessoas para estarem fazendo essa fiscalização. Nós precisamos de uma fiscalização eletrônica para coibir esse tipo de rota de fuga que realmente traz um prejuízo às estruturas físicas da cidade, e inclusive ao trânsito. Nova Odessa é hoje a única cidade da região que não conta com fiscalização do trânsito por radar. Sim. Só para a gente manter isso, os radares são um mal necessário. Os radares são um mal necessário.
Eu sou contra o radar pegadinha, que está lá como um papa-níquel para pegar multas. Não é esse o objetivo. Mas o objetivo, na verdade, é organizar o trânsito de uma forma eletrônica. Então, os radares, eles são necessários. Eu pretendo instalá-los no meu governo, mas não como uma pegadinha para fazer disso trazer um fluxo de caixa. Não é esse o objetivo. E sim disciplinar o trânsito. Mas eu acho que, na verdade, nós precisamos de um pouco mais de disciplina no trânsito de uma forma geral. Nova Odessa precisa de sinalização. Nós temos avenidas principais que nem a faixa é pintada. Então, assim, não adianta você querer cobrar uma velocidade X se você não tem uma placa indicando que a velocidade é X. Né? Então, nós precisamos primeiro fazer a nossa parte para depois poder cobrar do cidadão. Se nós estamos em falta, nós não podemos cobrar deles uma coisa que eles não nos dão. Candidato, em Nova Odessa, chega ao fim uma dinastia de décadas, que sempre teve no poder, ora Simão Elch, ora Manuel San Martín. A senhora acredita que esse seja um momento de renovação, um momento de mudar o rumo da política no município? Nova Odessa, essas eleições de 2012, elas serão históricas para Nova Odessa. Porque, realmente, depois de tantos anos dessa troca de poder, Nova Odessa vai ter uma oportunidade de renovação de fato. E outra, a terceira via também é uma novidade na cidade. Nós sempre tivemos uma política polarizada, situação e oposição. Então, a renovação eu acho que vem com isso. E por isso é minha proposta da minha coligação, que se chama A Verdadeira Mudança. Acho que Nova Odessa precisa de mudança de fato. E de verdade, eu gostaria que os eleitores acreditassem que o meu projeto ele é conciliador. Eu vejo, simplesmente, muitas pessoas e muitos talentos, várias inteligências no grupo do Bill. Vejo vários talentos e inteligências no grupo do Dimas. Mas vejo um bando de chupins, de desempregados e aproveitadores também nos dois grupos. O meu interesse e o meu intuito é pegar os bons que existem nos dois grupos e colocá-los para trabalhar de verdade. Vamos parar de brigar e vamos começar a trabalhar. Data, meta, projeto, porque senão a cidade não anda. E eu acho que a cidade precisa de mudança mesmo. E a mudança está nas mãos exatamente de quem deveria estar, do povo de Nova Odessa. E é no dia 7 de outubro que eles vão escolher. Muito bem, então gostaria que a senhora utilizasse os próximos 4 minutos para fazer as suas considerações finais. Já agradeço a participação aqui nas sabatinas realizadas pelo Grupo Liberal, a candidata Carol Moura, do PMN. Muito obrigado. Gente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando com vocês essas minhas ideias, esses meus ideais, e dizer que eu acho que Nova Odessa precisa de um novo olhar. Nova Odessa precisa de mudança. Mas vote diferente, vote consciente. Analise o currículo dos seus candidatos. Não vai votar só porque você conhece ou porque você acha que essa pessoa te trará um benefício pessoal. Eleja uma pessoa que vai cuidar da cidade. Vote consciente. Porque em caso de em caso de uma eleição, no Brasil, nós temos muitos casos de reeleição. Nova Odessa, então, com essa dinastia de 44 anos, se nós não fizermos a mudança agora, essa mudança provavelmente ficará para 2020. Temo eu que os meus filhos já estejam na faculdade e não vejam essa mudança de Nova Odessa. E eu gostaria que os meus filhos vivessem numa Nova Odessa mais bonita, mais organizada. É isso que eu pretendo, na verdade, trazer a mudança.